Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais uma questão de raciocínio lógico e que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar bastante na preparação para o teste que você vai fazer, tá bom? Não importa a empresa, o tipo de vaga, a plataforma de recrutamento, o objetivo aqui do canal é fazer com que você melhore a habilidade de pensar logicamente para resolver problemas. Então eu sempre trago aqui problemas que tem uma alta probabilidade, né? O tema daqui da questão de hoje também é probabilidade, mas que tem uma alta probabilidade de aparecer. Não, claro, né? Uma questão igual, mas algo similar. Então a ideia é fazer com que você aumente o seu repertório e se sinta mais confiante para mandar bem nesse tipo de avaliação. Tá ok? Aproveita, se você está chegando aqui agora no canal, ou se já assiste os meus vídeos já há bastante tempo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Dessa forma você consegue contribuir aqui para o crescimento do meu trabalho, tá bem? Visto isso, vamos ao que interessa, vamos resolver aqui o problema. Problema esse que tem um nível de dificuldade, eu diria, razoável, principalmente quando a gente fala de ali 2 minutos e meio, 3 minutos para resolver, a gente precisa encontrar macetes, tá? Para não só resolver corretamente, mas resolver de maneira prática e rápida. Então o que o problema dizia? Em uma cidade fictícia, existem 3 tipos de veículos: carros, motos e bicicletas. Sabe-se que todos os carros, metade das motos e 1/7 das bicicletas são vermelhos. Além disso, a gente sabe que 60% dos veículos da cidade são carros e bicicletas e que 50% dos veículos são vermelhos. Caramba, um monte de informação aqui, né? Só para a gente ler de novo, entender, demanda-se tempo, né? E aí ele pergunta que se um veículo selecionado aleatoriamente é vermelho, qual é a probabilidade de ser uma bicicleta? Isso daqui é interessante, por quê? Ele não está considerando aqui, para quando a gente for calcular a probabilidade lá no final do exercício, a gente não vai, na nossa amostra, considerar todos os veículos, porque o que a gente chama aqui, esse tipo de pergunta, é uma probabilidade condicional a uma determinada situação. Ou seja, ele já considera que se o veículo que a gente vai selecionar ele é vermelho. Então, os não vermelhos não vão entrar na parte da amostra para a gente calcular a probabilidade de a gente tirar uma bicicleta. Tá ok? Mas isso é só uma observação, a gente precisa organizar as nossas ideias primeiro. E eu, Vitor, se você já me acompanha já há bastante tempo, sabe que eu ensino vocês, claro, né, a trabalhar com variáveis e tudo mais, mas eu não gosto de trabalhar com fração e eu não gosto de trabalhar com variáveis. E um dos macetes que eu ensino para os meus alunos e que eu vou ensinar para vocês aqui, tá? É o seguinte, a gente precisa ter algumas sacadas na hora da prova e se você não se prepara, se você não treina, se você não pratica exercício, eu diria que é praticamente impossível você utilizar esse tipo de macete para resolver questões como essa. Então já pega o papel e a caneta e anota, porque esse tipo de problema vai te dar, né, um grau de conhecimento. Eu vou te ensinar um macete aqui que você vai poder utilizar para outros problemas similares, tá, a esses. Então presta atenção, ele fala que a gente tem carros, nós temos motos e nós temos bicicletas, correto? São 3 tipos de veículos. A gente sabe ali que tem ou seja, todos os carros são vermelhos, metade das motos são vermelhas e 1/7 das bicicletas são vermelhas. E ele ainda continua dizendo que disso tudo, 60% dos veículos da cidade, né, ao todo, são carros e bicicletas, e que 50% dos veículos são vermelhos. Então coloquei aqui bem passo a passo para você entender como que eu, Vitor, gosto de fazer esse tipo de problema lá na hora da prova. Tá? Eu não ensino vocês a realizarem de um jeito e aí quando eu vou lá fazer para praticar eu resolvo de outro. Não faz sentido nenhum. Eu tenho que ensinar vocês a forma como eu faço, que é o que eu acredito ser a mais correta e a mais prática. É óbvio que às vezes surge aqui nos comentários ideias que, na minha visão, são até interessantes, tá? São complementares ao que eu estou ensinando aqui.
Então, já fica aqui o convite. Se você que tentou resolver fez por outro caminho e encontrou a mesma resposta, compartilha comigo, porque você não vai somente estar ajudando os seus outros colegas, mas até o meu trabalho, né? Eu não sou o rei da cocada preta aqui para dizer, olha, o que eu faço aqui é o certo e se você fez diferente, você está errado. Não, a gente está aprendendo junto, tá? Então, para evitar, eu coloquei aqui bem mastigado, para evitar trabalhar com variáveis, eu vou estipular valores para o total de cada veículo, tá? Eu vou estipular um valor. E aí eu ainda acrescentei, dizendo que o enunciado ele fala que 60% do total equivale a carros e bicicletas. Então, em outras palavras, a gente sabe que 40% do todo são motos, beleza? Se eu partir do princípio que nós temos 1.000 veículos, então olha só, o problema não diz quantos veículos a gente tem ao todo. Então eu estipulei que são 1.000 para facilitar a minha vida e você vai entender o porquê, tá? Então se eu partir do princípio que nós temos 1.000 veículos ao todo, 40% de 1.000 dá 400. Então se eu sei que 40% equivale, né, ao número de motos, eu sei que a gente vai ter 400 motos. Legal. E agora, Vitor? Como é que eu faço, então, baseado nessa premissa que você deu, ou seja, de 1.000 veículos no total e 400 serem motos, quantos que vão ser bicicletas e quantos que vão ser carros? Se eu não sei cada um deles, eu só sei que a soma deles tem que dar 600. Ora, se o problema não fala, eu vou estipular. E aí, tem um outro detalhe, que é o seguinte, quando ele fala lá no início que 1/7 das bicicletas são vermelhos, concorda comigo que o número de bicicletas vai precisar ser um múltiplo de 7? Porque quando eu fizer a fração 1/7, tem que dar um número inteiro, né? Não dá, por exemplo, para eu ter 5,8 bicicletas, ou 22,3 bicicletas, ou 39,5 bicicletas. Não dá, tem que ser um número inteiro. Então, quando eu pego uma quantidade total de bicicletas, e eu sei que 1/7, 1/7, são vermelhos, essa fração 1/7 precisa ser um número inteiro, tá? E aí, baseado nisso, eu coloquei aqui, para facilitar a minha vida, eu vou considerar que o número de bicicletas como sendo um múltiplo de 7. Logo, 350. Vitor, de onde você tirou esse 350? Não poderia ser 700? Não, 700 seria o valor mais fácil, né? Qual é o múltiplo de 7 que vem na nossa cabeça primeiro? É o 70, poderia ser 70? Poderia. Poderia ser o 700? Poderia. O problema de ser 700 é que lembra que eu estipulei lá no início que o número total de veículos é 1.000. E desses 1.000, 400 já são motos. Então não daria para a quantidade de bicicletas ser igual a 700. Aí eu dividi por 2, achei 350. E aí o que sobrasse eu coloquei sendo igual aos carros, ou seja, por fim, se eu tenho 400 motos e eu estipulei aqui que o número de bicicletas total é igual a 350, logo, para fazer sentido, né, para ter um mínimo de lógica aqui, o total de carros vai precisar ser igual a 250. Agora, fica muito mais fácil, porque eu tendo esses valores, 400, 350 e 250, com base no que o problema me deu, eu vou encontrar quantos veículos de cada tipo eu vou ter vermelhos. Então, olha, eu sei que todos os carros são vermelhos, ele diz lá. Então, se eu estou considerando 250 carros, os 250 carros serão vermelhos. Se eu sei que metade das motos são vermelhas e eu tenho ao todo 400 motos, eu vou ter 200 motos vermelhas. E se eu tenho 1/7 das bicicletas vermelhas, e eu estou considerando que ao todo eu tenho 350 bicicletas, 350 dividido por 7 dá 50. Então eu vou ter 250 carros, 200 motos e 50 bicicletas vermelhas. Beleza? A partir disso, basta eu somar aqui para ver quantos veículos eu tenho vermelhos. 250 mais 200, 450. Mais 50, 500. Então eu tenho exatamente metade da galera lá, ou seja, 1.000 veículos, metade vai ser vermelho. Então dentro desse conjunto de 500, qual a probabilidade, porque olha só, se um veículo selecionado aleatoriamente é vermelho, então eu só estou considerando esses 500 veículos aqui, tá ok? Eu só estou considerando esses 500 veículos, 250 carros, 200 motos e 50 bicicletas. Até faltou um C aqui, peço perdão por isso.
Então, se eu quero calcular a probabilidade de eu tirar aleatoriamente um veículo dentro desses 500, ou seja, a probabilidade de ser uma bicicleta, eu tenho 50 possibilidades, porque eu sei que 50 bicicletas são vermelhas. Então, dentro de todo mundo que é vermelho, eu tenho 50 possibilidades, um total de 100. De 100 não, perdão, de 500, né? 50 sobre 500. Se a gente simplificar aqui, 50 dividir o numerador e o denominador por 50, a gente encontra 1 sobre 10. E 1 sobre 10 a gente sabe que é 10%. Então, a probabilidade da gente selecionar um veículo, né, aleatoriamente, um veículo vermelho, né, a probabilidade desse veículo vermelho ser uma bicicleta é de 10%. Caramba, Vitor, eu não fiz desse jeito, mas encontrei 10%. Legal. Eu, inclusive, incentivo você a compartilhar seu raciocínio aqui nos comentários. Eu, Vitor, gosto de fazer dessa forma. Quando o problema não me dá valores, eu estipulo valores e, claro, né, não dá para eu estipular de qualquer maneira. Eu preciso respeitar as regras que o enunciado me deu. Então, eu vou fazendo contas rápidas e vou utilizando isso ao meu favor, tá bom? Se você gostou da resolução desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui seu comentário e eu vou ter o maior prazer em te ajudar, não só aqui com as questões no canal, mas se você deseja acelerar os seus estudos, clica no link aqui fixado no primeiro comentário ou na descrição e encontre a melhor solução para você que quer tirar, acredito eu, uma ótima nota e não ser eliminado no processo seletivo que você está inscrito, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.